Boa noite, amados irmãos, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus sobre todos nós. Nós queremos dar início a esse nosso culto, uma alegria, nós podemos estarmos juntos novamente, ainda que separados fisicamente, mas em espírito, nós estamos juntos. E eu gostaria de dar os nossos avisos, continuem atentos às nossas programações, os nossos grupos, nas nossas redes sociais, e que também o nosso curso, Teologia Bíblica na Perspectiva do Reino de Deus, já 2 sábados que nós tivemos o curso, então agora mais 2 aí para frente, então eu conto com a presença e a colaboração de todos os irmãos. E eu gostaria de dar, lendo um texto para nós nessa noite, que encontra-se no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 18, que diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Então o apóstolo Paulo está nos trazendo uma palavra de esperança, porque mesmo os sofrimentos no tempo presente, todas essas situações que nós estamos vivendo, de incerteza, angústia, de ainda falta de compreensão do que aquilo que vai acontecer aí para frente, mas o apóstolo Paulo está dizendo para nós nessa noite: olha, independente das circunstâncias pelas quais nós estamos passando, nada se compara pela glória que vai ser revelada, e é nessa esperança que nós devemos conduzir as nossas vidas nesses tempos de incerteza, é nessa esperança que nós devemos cuidar da nossa espiritualidade, é nessa esperança que nós devemos buscar firmar as nossas convicções como discípulos de Jesus em tempos de sofrimento, em tempos de certeza, sabendo que aqui ainda não é o nosso lar, que o nosso lar ainda, nós estamos caminhando para lá, e que esse novo lar, ele não se compara em nada, em nenhuma das circunstâncias já vividas aqui. Então essa é uma palavra de esperança do apóstolo Paulo, essa é uma palavra de esperança para nós nessa noite. Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado por mais esse culto, ó Deus, que o Senhor possa estar visitando cada um dos irmãos que estão assistindo agora. Ó Deus, que a Tua boa mão esteja sobre cada lar, meu Pai, que o Senhor possa estar derramando das Suas bênçãos, do Seu cuidado, da Sua providência, ó Deus, para cada família aqui da nossa comunidade, meu Pai, para aqueles que estão nos assistindo, ó Deus, que sê com eles, meu Pai. Abençoa, ó Deus, essa programação aqui, ó Deus, que o Senhor possa usar o grupo de louvor de uma forma poderosa, ó Deus, para que através deles nós possamos adorar o Senhor de uma forma genuína, ó Deus, também a exposição da palavra, ó Deus, que não seja só mais uma mensagem, só mais uma reflexão, mas também que isso possa consolidar no nosso coração e colocarmos em prática de vida. Ó Deus, é o que eu oro, e eu oro em nome de Jesus. Amém. Grupo de louvor. Boa noite, igreja. Mais um culto que nós podemos aí estar louvando a esse nosso Deus. E eu queria convidar você aí que está na tua casa para louvar esse nosso Deus que nos traz a redenção.
trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vamos cantar, vivo! Vivo hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livrar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me o passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar toda a morte e o sofrer, não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar toda a morte e o sofrer, não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vem, Senhor, nos ensina. Inclina, Senhor, o meu coração pra tua lei, e não me deixes ir pra longe de ti. Abre, Senhor, meus olhos pra que eu possa ver as maravilhas de viver para ti, pois feliz é aquele que medita em tua palavra de noite e de dia, e nela se alegra e tem prazer em obedecer.
pra longe de ti. Abre, Senhor, meus olhos para que eu possa ver as maravilhas de viver para ti, pois feliz é aquele que medita em tua palavra de noite e de dia, e nela se alegra e tem prazer em obedecer. Pois feliz é aquele que medita em tua palavra de noite e de dia, e nela se alegra e tem prazer em obedecer. Guardo tua voz dentro do meu coração, não esqueço da palavra do Senhor. Guardo tua voz dentro do meu coração, não esqueço da palavra do Senhor. Eu queria te convidar agora, aí na tua casa, para você prestar muita atenção na letra dessa música. E queria convidar a você que é cristão a estar refletindo sobre como nós temos orado. Essa música fala de uma forma muito bonita e sincera. Ela faz um pedido a Deus. Deus, deixa eu viver a tua boa nova. Às vezes a gente inverte as prioridades da nossa vida. Às vezes a gente inverte as prioridades em nossa oração. E acabamos deixando coisas materiais à frente de coisas espirituais, coisas essenciais para a vida. Eu queria te convidar a refletir durante essa música, para saber se realmente as primeiras coisas têm sido as primeiras coisas, ou se nós temos invertido isso. Orando assim, a quem o Senhor quer que eu vá levar a tua boa nova? De que forma eu posso ser a boa nova para alguém? Onde o Senhor quer que eu leve essa boa nova? Eu queria te convidar a estar refletindo sobre isso. Como tem sido a sua vida? E estar falando com Deus. Tudo quanto eu tenho pra dizer, eu digo muito pouco com as palavras. Eu presto atenção em ti, vejo com apreço o teu andar, a imagem mais perfeita da verdade, palavra viva, vida que eu posso tocar, guiar. Deixa eu viver a boa nova,
Deixa eu me encontrar com esse amor todos os dias. Deixa eu viver a boa nova que me faz bem, me deixa amar sem perguntar a quem. De tudo quanto eu tenho pra dizer, eu digo muito pouco com as palavras. Eu presto atenção em ti, vejo com apreço o teu andar, a imagem mais perfeita da verdade, palavra viva, vida que posso tocar. Mas sou tentado a ir adiando este dia. Quer me lançar em ti e viver completo em teu amor. Deixa eu viver a boa nova. Deixa eu me encontrar com esse amor todos os dias. Deixa eu viver a boa nova que me faz bem, me deixa amar sem perguntar a quem. É uma alegria poder estar ministrando a palavra do Senhor novamente. E nessa noite eu gostaria que nós juntos pudéssemos refletir sobre um tema que é totalmente desconfortante para nós, que é a mudança. Nós não gostamos de mudança. O ser humano, ele falou em mudança, gera um desconforto. Ainda mais quando mudanças são inesperadas. Então aí complica mais ainda. E me parece que nesse momento nós estamos vivendo isso. Mudanças e algumas que totalmente inesperadas, pelas quais nós não estávamos preparados e já entramos dentro dessa pandemia aí, 4, 5 meses, e que já mudou muita coisa, que tirou nós da zona de conforto, que mexeu com algumas estruturas. Então, e isso, para nós, é muito difícil. E nessa noite eu gostaria de, na narrativa bíblica, a gente refletir sobre uma situação onde que gerou mudança. O texto encontra-se em Gênesis 46, e nós vamos falar da história de Jacó. Então, especificamente, nesse tempo, nesse momento do Gênesis 46, Jacó, ele estava por volta dos seus 130 anos. Imagina, aposentado, idoso, já com uma estabilidade, tinha as suas propriedades, os seus bens, estava na sua vida tranquila. Podia agora dizer, bom, agora é só descanso. Já produzi o que eu precisei produzir, já conquistei o que eu precisei conquistar, já sonhei, realizei, então agora é o momento da minha vida de descanso. Só que, de repente, surge uma crise, e uma crise que é internacional, que é uma crise de fome. Então, naquela região, essa crise inesperada chega e toma conta do lugar. E o que é uma coisa que me chama muita atenção aqui, é que essa crise,
que estava essa fome que chega naquela região, mesmo que Jacó, com as suas propriedades e bens, com o seu dinheiro, mas não conseguia comprar o alimento, porque o alimento não tinha. Eu tinha o dinheiro para comprar, mas o alimento não tinha. Já era escasso. Isso fala comigo também nesse tempo, né? Às vezes a gente já está num período da vida tranquilo, nós estávamos com uma certa estabilidade, mas aí vem essa pandemia, e aí a questão é essa também. Eu posso até ter o dinheiro, mas e a vacina para comprar? E daqui o que adianta esse meu dinheiro se eu não consigo ter o respirador no momento certo? Se eu não consigo ter a vaga no hospital no momento certo? Então aqui era essa crise que Jacó estava enfrentando. Por mais que ele estava bem, tinha sua estabilidade, estava no momento tranquilo da vida, de repente uma mudança transforma tudo isso. E a mudança para ele é maior porque ele fala, bom, agora eu tenho que deixar minha região aqui e vou descer para o Egito. Então chega a notícia que tem lá um primeiro-ministro no Egito, um jovem com uma capacidade tremenda e que lá é o único lugar que tem alimento. Então Jacó, ele desce para o Egito. E essa mudança ainda é mais inesperada, porque esse jovem, esse primeiro-ministro, que estava administrando tudo isso, e que era o único lugar no mundo onde que tinha alimento, ainda chega a informação para ele que fala assim, olha, então, você sabe o teu filho José, que o senhor achou que ele havia morrido há muitos anos atrás? Então, pois é, ele está vivo. E ele não só está vivo, como ele também é o primeiro-ministro do Egito. E ele não é só o primeiro-ministro do Egito, como também ele falou, ó, pega todas as tuas coisas aí e desce para cá. E vamos descer para o Egito, porque lá vai ter um lugar para nós. Então, essa era o contexto, esse é o contexto do capítulo 46 do livro de Gênesis. E aí o forte disso é a mudança. Mudança sempre nos descoloca de um cenário que nos era confortável para outro do qual nós não temos qualquer controle. Esse é o que nós estamos vivendo agora. E eu lendo um artigo do Mike Goen, é um teólogo americano, eu achei muito bonito que ele diz que essa pandemia gerada pelo Covid-19 tem revelado os ídolos que controlam as nossas vidas. Essa pandemia parece que abriu isso. Que às vezes nós não deixávamos isso de forma explícita. Mas porque nós estávamos estáveis, tranquilos, numa zona de conforto muito bem, tudo certo. E aí, de repente, essa crise chega e isso coloca coisas que estavam lá no fundo do nosso coração para fora. E que, às vezes, nós nem percebíamos que era isso que estava controlando a nossa vida. E isso é fácil de nós compreendermos, de analisarmos. O ídolo do status, o ídolo da imagem, o ídolo do prazer, o ídolo da autonomia, da carreira. Isso aqui parece que no Covid, pelo medo de perder o status, ele joga com a própria vida. Com o medo de perder esse prazer de estar junto e de flerta com a própria vida. Da autonomia, flerta com a própria vida. Essa crise parece que tem mostrado isso para nós. Mas aqui em Gênesis, no versículo 46, Jacó, então, ele toma uma decisão. Versículo 46, versículo 1 diz assim, Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Então, Israel é Jacó. Então, ele toma uma decisão, uma disposição para tomar decisão.
Irmãos, isso fala conosco. Em tempos de incerteza, de mudança, como é importante nós tomarmos as nossas decisões. Não dá para a gente continuar achando que nada aconteceu. Não dá para a gente nos esconder diante de todo esse cenário que está à nossa volta. Decisões precisam ser tomadas. Disposições com relação a essa nova realidade da nossa vida, ela precisa existir. Realidade, disposição em tomar de decisão nessa nova configuração de família, nessa nova configuração de trabalho, nessa nova configuração de fé. E aqui entra uma frase que eu li em algum lugar que diz assim: muitos não foram treinados para ser cristãos, mas para serem frequentadores de igreja. E agora, na ausência desse culto comunitário, estão totalmente desorientados. Então, nós precisamos entender que nesse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos a disposição de tomada de decisão. Aqui nós temos um senhor de 130 anos, com uma vida totalmente estável, cheio de bens, tranquilo, que chegou a crise, ele falou: bom, agora eu preciso tomar uma decisão, vamos descer para o Egito. E como é importante para nós termos essa condição de tomada de decisão. Não dá para fingir que nada aconteceu. Não dá para fingir que as relações mudaram. Não dá para continuar vivendo como se não existisse agora uma nova forma de ser. E aí nós precisamos tomar as nossas decisões. Decisões com relação à nossa fé, à nossa espiritualidade. Essa disposição de tomada de decisão, como é necessário. E aqui, esse texto diz: Israel partiu, tomou a decisão. Mas ele partiu e ele continuou dizendo: ao chegar a Berseba, ofereceu-lhe sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Olha só, nós precisamos tomar decisões. É necessário tomar decisões, mas essas decisões, elas precisam ser apresentadas ao nosso Deus. É isso que Jacó está ensinando para nós aqui. Ele tomou uma decisão, mas ele falou: antes eu quero passar e eu quero me colocar diante do nosso Deus. Aqui, e Berseba, ela é muito significativa, porque na narrativa do livro de Gênesis nós encontramos várias passagens onde que nós temos Berseba como centro. Gênesis 21, nós temos ali Ismael chorando e Deus indo ao encontro dele em Berseba. Nós temos Gênesis 22, nós temos Abraão, o avô de Jacó, logo depois dele ter levado o Isaque ao Monte Moriá. Ali, numa conquista, ele volta a agradecer a Deus em Berseba. No versículo 26, nós temos Isaque recebendo de Deus essa mesma promessa que ele havia havido para o seu pai Abraão: não tenha medo, continue. E o versículo 28, nós temos o próprio Jacó fugindo de Esaú, ele para em Berseba e ali ele oferece um sacrifício. Então, irmãos, nós precisamos ter a nossa Berseba, o nosso lugar, aonde que nós nos ajoelhamos, aonde que nós nos colocamos de forma íntima na presença do nosso Deus, e ali a gente abre o nosso coração dizendo: eu estou querendo tomar essa decisão, essa decisão, essa decisão, essa decisão. Me ajude, coopere comigo, me revele se isso é da tua vontade ou não. É isso que Israel, que Jacó aqui, ele demonstra para nós, esse sacrifício, essa devoção, essa dedicação ao nosso Deus. Tomada de decisão precisa estar aos pés do nosso Deus. E assim, a gente compreende que em tempos de mudanças, em tempos de incerteza, tomar decisão é fundamental, é imprescindível. Mas nós precisamos colocar diante de Deus. Isso é mais do que imprescindível. Não dá para a gente só ir tomando decisões pelo impulso e indo.
mas que tudo isso possa ser colocado aos pés do nosso Deus e dizendo: olha, eu preciso da tua ajuda, do teu discernimento, para que assim eu possa fazer. E aí, eu acho aqui muito bonito quando Jacó diz: e ofereceu sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. E aí o texto continua dizendo que: e Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. E aqui entra um ponto muito importante que às vezes nós não levamos em consideração. A história de Jacó, ela não é uma história única. A história de Jacó, ela é parte de uma continuidade de uma relação. E que ele está envolvido em uma missão, que Deus já havia construído com seu pai Isaque, e que já havia construído com seu avô Abraão. E depois nós vemos, na revelação progressiva da Bíblia, quando outros personagens oram: eu oro ao Deus dos meus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Essa compreensão de que nós estamos dentro de um plano maior desse nosso Deus. E Jacó, ele tinha essa compreensão. É uma pena que talvez nós hoje, por causa dessa cultura individualista, onde que leva cada um ser autônomo. Então o pai, o filho, não, agora eu saio e eu vou viver a minha vida totalmente diferente, de uma outra forma, e cria uma desconexão. E que às vezes essa desconexão faz com que esse filho perca até essa relação de fé que o próprio pai tinha. Aqui é um alerta para nós pais. Como que nós temos cuidado das nossas crianças? Como que nós temos cuidado dos nossos filhos? Entenda que essa obra que ele começou em você, ele está se estendendo aos seus filhos. Para que eles possam orar: eu estou orando ao Deus do meu pai. Porque eu vi no meu pai uma devoção, uma espiritualidade que faz com que eu ore ao Deus dele. Essa aqui é a responsabilidade de nós entendermos que às vezes aquele propósito que ele começou na tua vida, ele vai se estender através dos teus filhos. E quando eu olho a espiritualidade hoje do meio evangélico no Brasil, como que às vezes as nossas crianças, elas são negligenciadas na sua espiritualidade. E nesse isolamento parece que isso ficou mais perceptível. Com a ausência dos cultos infantis, do ministério de infância, parece que essa distância ficou mais gritante. E isso eu falo porque as nossas programações, a menos visualizada, é a programação do Ministério da Infância. E aí, como essas crianças, chegando na fase adulta, elas vão se colocar diante de Deus e orar: eu oro ao Deus do meu pai, porque eu aprendi dele, de que existe um Deus soberano, um Deus que cuida, um Deus que tem planos, um Deus que está em missão, um Deus que cuida, porque eu vi muitas vezes, porque ele me ensinou, porque ele mostrou esse Deus. É isso que Jacó parece que está nos mostrando aqui. A história de Jacó não é uma história única.
É a história que vem de Abraão, que passa por Isaac, que chega nele, que tem José como parte dessa continuidade, como aquele que agora vai pegar essa família e vai levar lá para o Egito e falar: aqui vocês vão ter terra boa, aqui vocês vão se multiplicar e aqui vocês vão se tornar uma grande nação. Olha esses propósitos todos ligados, que coisa mais linda. E talvez o desafio é esse, pai, mãe, que esses filhos, é essa continuidade dos propósitos que Deus tem para a tua família. E como é importante nós educarmos, ensinarmos essas crianças que existe esse Deus que tem cuidado e que vai continuar cuidando. E aí, esse texto ele continua dizendo: eu sou Deus, o Deus do seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Não tenha medo. E aqui, Jacó, ele está lembrando dessa continuidade, porque esse é o texto que fala do Gênesis no capítulo 15. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Aqui nós estamos vendo o início dessa profecia se cumprir, dessa fala de Deus se cumprir. Então, porque lá eu farei de você uma grande nação. E aqui nós estamos vendo Deus trabalhando num plano de redenção. O Gênesis, pelo qual viria lá na frente o nosso Messias, o nosso Salvador. Mas homens que compreenderam quem era esse Deus, que trabalhou a outra geração compreendendo quem é esse Deus. Entenda, aqui nós temos: eu mesmo descerei ao Egito com você. A promessa do Deus Emanuel. Eu estou contigo. Eu vou estar com você todos os dias. E aqui nós vemos que esse Deus é um Deus que vai cuidando de geração em geração. Então Jacó partiu de Berseba, e os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e as suas mulheres, nas carruagens que o faraó havia enviado. Também levaram os seus rebanhos, os seus bens que haviam adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Mudanças. Tomada de decisão. Decisão colocada diante de Deus. Deus respondendo. E o plano e o propósito de Deus se cumprindo, através dele e dos seus filhos. Para que nós possamos refletir, que a gente procure a nossa Berseba, que nós temos esse nosso lugar para que a gente possa se colocar diante de Deus de forma íntima. Entenda que nós somos instrumentos de bênção para a próxima geração. E que nós precisamos assumir essa responsabilidade. E por mais que o tempo é difícil, como foi lá no Egito, sendo escravizados mais tarde, mas Deus prometeu estar com eles. E assim Ele promete estar conosco. E que assim a gente possa viver nesse tempo de pandemia. Essa é a nossa oração.
Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, meu Pai, pela Tua palavra ministrada. Ó Deus, fala ao nosso coração, as nossas responsabilidades. Ó Deus, e que nós possamos, nesses tempos de mudança, nesses tempos de incerteza, estar mais próximo do Senhor. Que as nossas decisões sejam decisões segundo a Tua vontade. Que a gente possa entender que a nossa espiritualidade, ela é comunitária. Que a nossa espiritualidade, ela deve se expandir para aqueles que estão ao nosso redor. E assim, primeiro são os nossos filhos, os nossos netos. Que assim, ó Deus, nós possamos revelar esse Deus para eles. E assim o Senhor cumpriu o propósito na vida deles também, meu Pai. E que, por mais que seja difícil esse tempo que nós estamos vivendo, que eu sei que o Senhor está conosco, que isso não saia do nosso coração. E assim nós vamos vivendo em esperança, em gratidão, de glória em glória. É o que a nossa oração, faz essa obra em nossa comunidade, nas nossas vidas, meu Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus amados irmãos, por mais essa oportunidade. Que Deus possa estar nos abençoando, que o Espírito Santo, com as suas consolações e com seus afetos, possa estar chegando até nós e que nós possamos ter uma boa semana. É o que eu oro em nome de Jesus. Obrigado e até a próxima. Jesus Cristo,